Olha aí, pessoal, mais um choque de realidade para a grande mídia brasileira. Parece que o pessoal percebeu agora que o Lula está repetindo os erros do passado. Quem diria que o mesmo presidente que governou o Brasil durante 2 mandatos, fazendo uma série de atrocidades, e que depois teve aí uma marionete governando o Brasil também repetindo seus erros, quem diria que esse cara assumiria um terceiro mandato e faria tudo igual, né? Quem poderia imaginar isso? Agora, a turma da grande mídia está impressionada porque o Lula está mexendo com aquela história de Estado empresário, interferindo no mercado, interferindo nas empresas, inclusive empresas que nem são estatais aí, querendo reverter privatizações, fortalecendo, né, estatais entre muitas aspas aí e tudo mais, e usando isso para fazer o voo da galinha, inclusive com o problema da Petrobras se espalhando para outras estatais que começam a ter graves problemas de gestão e governança. Mas aí, quem poderia imaginar que isso iria acontecer, né? Vai vendo. Vamos conversar então sobre esse assunto, mas antes não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então qual que é o ponto aqui colocado pelo pessoal do Estadão? São duas notícias do Estadão, tá? Então, eles citam que entre 2016 e 2022, nos governos Michel Temer e Bolsonaro, o Brasil viveu aí uma história rara, um caso raro, em toda a sua retrospectiva histórica, né, de encolhimento do Estado empresário, porque aí tivemos privatizações, a gente teve mais ou menos isso na época do FHC, tivemos de novo nesse breve espaço de tempo, ainda que devagar, né, é importante frisar que essa marcha lenta das privatizações se deve ao STF, o pessoal começa a se esquecer disso, mas se dependesse do Bolsonaro tinha privatizado muito mais coisa, se dependesse do Paulo Guedes até Petrobras tinha sido privatizada. Mas o STF deu uma travada legal nessa história, sacaneou mesmo o governo, nem na época do FHC tinha necessidade de passar pelo Congresso Nacional esse tipo de coisa, né? Mas aí os governos anteriores venderam subsidiárias da Petrobras, fizeram concessões de um monte de coisas e tudo mais, né? Então, o número de estatais que subiu absurdamente nos governos Lula e Dilma caiu quase pela metade, né? Caiu de 228 para 122. E aí teve a aprovação da lei das estatais lá em 2016 para evitar indicações políticas para cargos-chave aí, para diretorias, para presidência de estatais, porque isso daria uma melhor gestão e uma melhor governança para essas empresas, para que elas agissem como empresas e não como puxadinhos políticos, né? Só que com o retorno do Lula ao poder, a coisa mudou completamente de figura, o ciclo de encolhimento do Estado foi quebrado abruptamente e uma retomada do passado foi vista, só que num ritmo muito maior, né? Então, o que está acontecendo aí? Qual que é o grande ponto principal, né? De maneira geral, o Lula está investindo, a gente sabe, no PAC. O PAC é aquela coisa do desenvolvimentismo via crédito subsidiado, obras e obras e obras, aquela coisa chinesa mesmo, que é fadada ao fracasso como sempre. E aí, então, você vê também um aumento da interferência do governo no funcionamento das estatais. A Petrobras é a mais clara delas, porque primeiro o Lula coloca o Jean Paul Prates no comando da empresa, um cara político, subserviente a ele e tudo mais, só que não era subserviente o suficiente. Aí o Lula sacou ele da presidência dessa empresa e colocou a Magda Chambriard no lugar para fazer absolutamente tudo o que o Lula quiser, para ser ali um fantoche, um puppet dele, né? E, de fato, isso se observa já em outras estatais, fora que o Lula quer pressionar empresas privadas a aceitar nomes políticos ali, enfim, né? Então, isso aí começa a se espalhar por toda a gestão das empresas. A Petrobras agora, ela não apenas está fazendo investimentos ruins, uma série de investimentos ruins, Abreu e Lima, pelo amor de Deus, voltando isso, né, a marca da corrupção no Brasil,
Não apenas isso, mas está aumentando o número de funcionários de novo, porque em 2021 a Petrobras já tinha enxugado bem o seu quadro de funcionários, com 33 mil funcionários a menos do que em 2015, produzindo mais petróleo do que antes, a empresa mais produtiva. Era um baita de um cabide de emprego antes, ou seja, você corta 33 mil funcionários da sua empresa e ela fica mais produtiva. Tem como isso não ser uma boa gestão, uma boa governança, né? Então, de fato, isso acontecia antes, agora o Lula está revertendo completamente isso aí, aumentando aqui o número de funcionários públicos pela primeira vez desde 2015, né? Então, a gente já observa que de janeiro até março desse ano, que é o último dado disponível, 4 mil novos empregados aqui passaram a integrar o quadro de pessoal das empresas e bancos públicos, né? Então, já está aumentando de forma geral e vai aumentar com certeza aí, né? As estatais estão tendo prejuízos, começaram a ter prejuízos agora e tudo mais, e vão continuar tendo, obviamente, porque o governo Lula não está interessado na governança dessas empresas, que elas sejam tratadas como empresas de verdade, com seus objetivos particulares, querendo dar lucro, querendo gerar de fato ganhos, né? Além do que, o Lula usa essas empresas como espaço para indicar seus apaniguados políticos, seus correligionários, gente que não tem conhecimento técnico em primeiro lugar e que tem interesses ideológicos no comando dessas empresas, né? A Magda Chambriard mesmo, que eu citei, ela tem aquela coisa de que a Petrobras não tem só que dar lucro, tem um compromisso social, etc, etc, que a gente sabe bem aonde que vai dar, né? E aí, tendo a Petrobras, portanto, como carro-chefe nessa história, outras estatais começam a dar sinais preocupantes na gestão e na governança com a introdução de ex-agentes políticos que voltaram à tona recentemente, né? Por exemplo, aqui os companheiros do Lula, é claro, vários nomes aí que de fato estão participando já da governança de algumas dessas empresas. Tem os problemas lá da lei de estatais, inclusive, que permitiu ao mercadante assumir o BNDES, o que é um completo absurdo, e já mudou completamente a governança desse banco, só que a coisa vai mais para frente naturalmente, né? Então, tem a questão aqui, conforme eu citei, de Abreu e Lima com a Petrobras, e outras questões relacionadas a estaleiros, a fábrica de fertilizantes, um monte de coisas que não funcionou no passado. Pelo amor de Deus, a Petrobras é uma ótima produtora de petróleo. Esquece esse monte de bobagem que só atrapalha a empresa, dá prejuízo e não resolve nada no final das contas aí, de fato, né? Lembrando que teve aquele problema lá dos dividendos com a empresa, uma zona completa aí, por conta dessa interferência do governo na Petrobras. E aí você começa a ter problemas aí nos Correios também, né? A privatização dos Correios acabou, não vai acontecer mais, obviamente, o Lula não vai permitir que isso aconteça, e aí, né, olha que situação. No ano passado, Correios deram quase 600 milhões de reais de prejuízo e vão continuar dando, sem dúvidas alguma, a esse respeito, né? Então, outros bancos aqui, outras empresas estatais, especialmente do setor bancário, o citado BNDES, mas também a Caixa e o Banco do Brasil, voltaram a servir aos interesses do PT para aquela história de liberação de financiamentos baratos, obras de infraestrutura, aquela bobagem toda do desenvolvimentismo, um total aqui de 56 bilhões de reais, né? Que é um valor maior neste período do governo Lula do que os 4 anos anteriores somados, ou seja, é uma decisão puramente política, é claro, né? Então uma coisa completamente absurda de maneira geral, além de que tem vários outros aí estatais que estão sendo ressuscitadas aqui, né? A Ceitec, que é a empresa do chip do boi, né? Que estava ali em processo de liquidação, nunca deu lucro, foi criada pelo Lula lá em 2008 e agora ele está com a ideia da Internet Brasil, eu até falei isso aqui no canal, inclusive, uma concorrente para a Starlink do Elon Musk, que chega a soar cômico, né? Parece uma esquete de humor, não parece uma coisa real isso aqui, mas o Lula já falou que vai fazer isso de fato, já deu essa ideia, e bem, essa é a tônica do governo Lula 3.0. Retomar a interferência do Estado em empresas que já existem
Empresas estatais que estavam muito melhor antes, nos governos anteriores, agora viraram um desastre completo no governo Lula, dando prejuízo e piorando a sua gestão e a sua governança, e aí o Lula também vai ampliar o quadro de funcionários dessas empresas, quadro de diretoria, salário de diretor. Isso está acontecendo de forma generalizada já. E o Lula vai ressuscitar estatais que existiam, criar novas, fazer todo o inferno que ele fez no passado. Olha aí, caiu de 228 para 122. Tem muita coisa para o Lula recriar, portanto, para voltar aos patamares antigos, e ele tá com uma pressa danada de fazer essa sua politicagem novamente. Agora, que o Lula faria isso, eu sabia, você sabia, todo mundo com honestidade intelectual sabia. Por que a mídia está assustada, impressionada com isso? Parece que ela foi pega de surpresa, né? O Lula tá só repetindo o que ele fez no passado. Com a diferença que ele tá mais velho, ele sabe que ele vai pro saco em não muito tempo, ele quer fazer isso com mais pressa do que antes. A diferença é apenas a intensidade, o ritmo em que esse desastre econômico envolvendo estatais está sendo realizado. Agora, ser diferente do passado, absolutamente naquilo que é fundamental, não. Estamos vendo apenas a repetição do que o Lula sempre fez. Mas me diga aí o que você achou dessa história, colabore com o nosso debate. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima!